E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço a edição dessa quarta-feira do GP às 10. Bom, o assunto de hoje é um pouquinho diferente do meu tradicional, porque a temporada 2019 do Mundial de Superbike já tem seu campeão. Depois de um início de ano avassalador de Álvaro Bautista, Jonathan Rea conseguiu recuperar o atraso e aí ele tinha uma diferença de 61 pontos, conseguiu descontar essa vantagem e levou o título no último fim de semana com uma vitória na corrida 2 da França. Bom, esse é o quinto título do Jonathan Rea, o quinto consecutivo, e aí ele é o maior campeão da história, né? Ele é o primeiro pentacampeão da história do Mundial de Superbike, passando Cal Fogarty, que era o maior nome da categoria das motos de produção. Nos últimos anos o Rea tem dominado o esporte, né? Desde que ele mudou da Honda para Kawasaki, ele constantemente foi se mostrando o piloto a ser batido, só que não tinha ninguém aparentemente para poder bater. E aí esse ano o Álvaro Bautista deixou a MotoGP, passou para o Mundial de Superbike, e ali em cima da moto da Ducati foi tendo uma performance assim, né? O começo de temporada dele foi arrasador. Foram 11 vitórias consecutivas, sempre com o Rea em segundo. E aí chegou a abrir uma diferença considerável, né? Como eu falei, chegou a 61 pontos. Ficou uma situação difícil, né? O Rea no começo do ano chegou a dizer que a Kawasaki tinha ido pra guerra com uma faquinha dessas de bolo, né? Não quero falar a marca, mas com uma faquinha dessas de bolo, sabe? Que a gente compra no supermercado, esses pacotinhos e tal. Tamanha era a diferença, né, em relação à Ducati. Muita gente diz que essa Ducati do Mundial Superbike é uma moto muito mais próxima de uma MotoGP do que de qualquer outra coisa. Mas aí a Kawasaki se pôs a trabalhar, foi encontrando um caminho e aí também contou com um pouquinho... Eu não sei se o ambiente da Ducati efetivamente acabou refletindo, né, nessa performance do Bautista, mas o fato é que nessa segunda metade da temporada ele caiu muito, ele teve resultados bastante piores e aí facilitou essa escalada, né? Acho que pesou bastante também a etapa nos Estados Unidos, onde o Bautista se machucou e aí não conseguiu correr, ficou com 0 no placar e tal. Mas o ambiente na Ducati não é bom, né? Nesse fim de semana o Bautista já foi confirmado na Honda no próximo ano. E aí no final da semana passada rolaram algumas alfinetadas, o Bautista deu uma entrevista dizendo que a Ducati não queria ele, a Ducati disse que fez uma proposta com 6 zeros e ele recusou mesmo assim e tudo mais. Então, né, tá aquele climão assim, não muito interessante. E aí o Rea fez o dele, né? Eu acho que isso é uma vitória que serve muito pra acabar com aquela história de que assim, ele ganha porque ele não tem rivais. Esse foi o título mais difícil da carreira dele e ele conseguiu de novo, né? Não foi um passeio no parque como os anteriores, foi um título mais trabalhado, foi um título onde ele precisou realmente baixar a cabeça, contar com o trabalho da Kawasaki pra melhorar a moto, pra botar a moto em condições ali, pra ele poder brigar. E aí ele fez o trabalho dele muito bem, né? Nas 31 corridas até aqui, ainda faltam 2 etapas, né? Faltam Argentina e Qatar, mas nessas 30 temporadas, 30 corridas que nós tivemos até aqui nessa temporada, ele conseguiu 28 pódios com 12 vitórias, ele foi 15 vezes segundo colocado, tem um terceiro e ainda fez 6 poles. O Jonathan é um daqueles talentos especiais, né? Muita gente sempre fala que, como seria se ele fosse pra MotoGP e tudo mais. A gente já teve essa experiência, né? Ele fez algumas corridas lá. É claro que não serve muito de parâmetro. Foi uma situação atípica, ele foi pra substituir um piloto lesionado, no caso o Casey Stoner. Então, ele não teve efetivamente muita chance, né, de se acostumar a RCV e tudo mais. E aí depois com a mudança pra Kawasaki, obviamente, essa possibilidade diminuiu, porque não tem Kawasaki no Mundial e tudo mais. O Rea é pai de 2 meninos, então ele considerou isso, né, que pra ele era melhor ficar no Mundial Superbike, onde ele tinha um esquema bom com os filhos dele, com a família dele e tudo mais. Era uma coisa mais tranquila do que a temporada da MotoGP e tudo mais. Encontrou um caminho vencedor com a Kawasaki, né, que tem, obviamente, sido dominante no campeonato. Mas esse ano foi completamente diferente daquilo que ele fez antes, né? Nos outros anos a Kawasaki nadou de braçadas e não tinha outra marca para poder fazer sombra. Nesse ano a Ducati, especialmente no começo da temporada, fez um campeonato muito bom, né? A sequência vitoriosa do Bautista e tudo mais. Depois a coisa degringolou um pouco e aí o talento do Johnny não pôde fazer a diferença. Pessoalmente eu acho que é muito legal que isso tenha acontecido, porque ele chegou, né, a esse número de o piloto mais importante da história da categoria sem poder ser questionado, né? Agora ninguém mais vai poder falar assim, mas ele não tem rivais, porque ele teve um rival, ainda que o Bautista não tenha conseguido manter a linha e tudo mais, que tenha, né, decaído um pouco assim ao longo da temporada. O Rea teve um rival forte, porque é um piloto que passou
a maior parte da carreira na MotoGP, o Álvaro defendeu times de fábrica e tudo mais, era um bom piloto na MotoGP, talvez não tenha tido grandes chances em motos efetivamente competitivas, mas foi um cara que, quando ele teve um momento dele na Suzuki, ele foi importante para a Suzuki, depois ele acabou indo para a Honda, né, substituindo ali o Marco Simoncelli na Gresini. Ele teve uma passagem importante para a MotoGP, então é um piloto de talento comprovado e é um piloto que chegou no Mundial do Superbike em grandíssima forma. Acho que serve muito pra gente efetivamente questionar, né, se o Mundial do Superbike não é um caminho tão válido quanto os outros. Essa etapa de Manicur teve um outro fato, né, que um piloto turco venceu pela primeira vez, tá a historinha no Grande Prêmio, vocês conseguem dar uma conferida. Primeira vitória, primeira pole, foi um fim de semana assim, todo diferentão, mas coroando o mesmo campeão dos últimos 5 anos, né, 5 títulos consecutivos. Vai vir o sexto? Acho provável, a fase do Jonathan é muito boa, já de muitos anos, né, eu acho que ele encaixou perfeitamente com a ZX10RR, e aí não... se não aparecer ninguém, muita gente fala que no ano que vem a Honda vai aparecer com uma moto, né, fantástica, que eles vão entregar uma nova moto, a Fireblade, que vai ter inspiração na MotoGP e tudo mais, botando toda a tecnologia da mesma forma que a Ducati fez e tudo mais, agora com o apoio da HRC, mas no ano passado também já tinham falado que vem aí uma Honda super forte, não sei o que lá, e acabou decepcionando um pouco. Então a gente ainda tem que ver o que as fábricas vão oferecer para o próximo ano. O Jonathan esse ano brigou com aquilo que ele tinha na mão. No começo do ano era sim uma moto inferior à Ducati, mas a Kawasaki conseguiu dar um jeito ali de pelo menos dar as ferramentas para que ele pudesse reverter essa decisão, né, reverter o déficit grande que ele tem, e aí ele fechou o campeonato com ainda 2 etapas, né, então 6 corridas de antecedência. Claro que a corrida Superpole tem uma pontuação menor e tudo mais, mas ainda assim são 6 corridas de antecedência. Foi um feito e tanto para um campeonato que começou do jeito que começou, né, o próprio Jonathan admitiu que foi o campeonato mais brigado da carreira dele. Então é isso, né, eu acho que é o segundo campeão que é coroado esse ano, né, já teve há poucos dias o campeão da Indy, agora sai o campeão do Mundial do Superbike. No fim de semana é bastante provável que saia o campeão da MotoGP, porque o Marc Marquez está chegando na Tailândia com 98 pontos de frente pro André Dovizioso, e ele só precisa somar mais 2, né? Se ele levar essa diferença para 100, ainda que restem 100 pontos em disputa, o Dovizioso não tem como ganhar o título, porque ainda que o Marquez abandone todas e o Dovizioso ganhe todas, pelo critério de desempate, o Marquez leva o campeonato. Então é bem provável que a gente tenha mais um campeão coroado nesse fim de semana. Todo mundo sempre fala, né? Como seria Jonathan Rea no campeonato mundial de moto velocidade, né, na classe rainha na MotoGP. Então é isso que eu quero saber de vocês hoje. Me contem o que vocês acham. Se um pentacampeão do Mundial do Superbike tem talento bastante para alinhar no grid da MotoGP. Por hoje é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!